Qual é, pessoal? No vídeo passado a gente falou sobre deslocamento, né? Posição, e ficou uma lacuna aí, que foi quando eu disse que o deslocamento era uma grandeza vetorial. Então nesse vídeo eu quero explicar para vocês o que é um vetor. Na verdade, eu não estou procurando esgotar o tema, porque ele é muito extenso e vai além das nossas necessidades para vestibulares e concursos militares. Mas o que eu vou dizer aqui é uma parte do que é necessário. Ainda vai faltar uma parte a ser mencionada, mas eu comento em próximos vídeos, beleza? Por hora, vamos discutir o que é um vetor. E o que são vetores? Os vetores para o espaço de nosso interesse, ou seja, um espaço que possa ter, né, profundidade, largura e comprimento. Isso aqui seria um espaço de 3 dimensões, né? Poderia ser um plano também, ou só uma reta, mas para espaços de nosso interesse, ou seja, até R3, o vetor pode ser representado como uma seta, ou seja, uma semi-reta orientada, onde o seu tamanho vai representar o módulo e o seu ângulo, aqui ó, com relação à horizontal, vai estar ligado com a direção e o sentido. Então, para formalizar, vetores seriam entes matemáticos que apresentam módulo, direção e sentido. O módulo, como já falei, tem a ver com o seu tamanho, com a sua intensidade. Já a direção tem a ver com a orientação dessa seta. Por exemplo, uma seta aqui, ó, na horizontal tem direção horizontal. O que vai dar o sentido seria se é para a direita ou para a esquerda, beleza? No caso aqui botei para a direita. E por que que esse ângulo ele consegue determinar bem a direção e o sentido, né? Porque por convenção a gente começa a contar o ângulo a partir da horizontal positiva. Ou seja, a gente tem aqui uma linha imaginária que é paralela à horizontal ou paralela ao eixo X, e a gente começa a contagem do ângulo a partir dela, caminhando no sentido anti-horário. Então, se o ângulo está no primeiro quadrante, a gente já sabe que ele vai ter uma inclinação na diagonal e que vai apontar no sentido aí nordeste, né? Que seria nessa diagonal voltada para a direita. E assim vai. Show? Bom, a gente falou no outro vídeo que o deslocamento era uma grandeza vetorial. Mas será que a gente usa vetor só para falar deslocamento? Na verdade, não. A utilidade dos vetores na física é tratar de problemas onde a direção e o sentido vão ser muito relevantes. Vamos criar uma situação hipotética. Imagine que você está parado aqui no meio de uma praça. Então, esse daqui é você. E você pede informação a respeito do seu local de prova. E aí, o seu informante, né, a pessoa que você encontra na rua, te fala que o seu local de prova fica a 3 metros. Ou seja, ele só te deu a intensidade, o tamanho dessa distância. Mas você fala, ué, falta informação. Porque eu poderia estar a 3 metros em qualquer direção e sentido, podendo ser meu local de prova qualquer lugar dessa circunferência, porque a distância seria sempre 3 metros, ó, né? O raio seria sempre 3 metros. Então, a utilidade dos vetores é para agregar informação a grandezas físicas. Outras grandezas também são vetoriais, a gente ainda vai conhecê-las, mas eu posso citar algumas aqui, como velocidade, aceleração, força, campo elétrico e assim vai. Beleza? Bom, vamos falar um pouco mais sobre vetores, né? Para começar, para caracterizar que uma grandeza é um vetor, a gente vai escrever essa grandeza, por exemplo, a letra V,
representa uma grandeza, e em cima dela a gente vai escrever uma seta assim, para dizer que é uma grandeza vetorial. O vetor também pode ser representado a partir de um plano cartesiano. Poderia ser um plano em 3 dimensões, mas isso só complicaria o desenho, não é o nosso objetivo. Então a gente tem aqui um plano yx e a gente quer representar um vetor a partir dele. Vamos usar esse vetor ver aqui mesmo. E para representar esse vetor a gente vai precisar de um par ordenado. Vou escolher, por exemplo, o par 2, 2. Beleza? Isso vai nos dar o ponto, né? Porque isso vai nos dar o ponto 2, 2, que é esse daqui. E aí o vetor representado por esse par ordenado é o vetor que liga a origem até esse ponto. Beleza? Então esse aqui é o vetor V, que é escrito como um par ordenado 2, 2. Também poderíamos escrever o vetor a partir das suas componentes. E seria da seguinte forma. A gente pegaria aqui o vetor V, colocaria a componente dele x, que é a primeira, igualzinho para ordenado de um plano cartesiano, e colocaria somado com a sua segunda. E o que faria a diferença, né? A gente diria que esse primeiro número é referente à direção x e à direção y. Esses dois carinhas também poderiam ser escritos como i chapéu ou ij chapéu. Beleza? Eles representam o vetor unitário. Eles só estão ali para dizer qual é a direção de cada número desse aí. A direção x é a própria direção do x, está aqui, ó. E a do y é a própria do y. Beleza? Eu gosto de usar x e y porque fica mais intuitivo. Tudo bem? Qualquer coisa podem colocar aí nos comentários que eu vou ajudar vocês com as dúvidas. Show? Bom, feito isso, a gente pode falar de uma propriedade que é a soma. Então, para que ocorra a soma entre dois vetores, primeiro a gente vai precisar de dois vetores. Então, eu vou pegar aqui dois vetores que eu criei, tá? Vou continuar com o meu V aqui. 2, 2. E vou escolher um outro vetor aqui, ó, que vai ser o ômega 3, 2. E o que é a soma, né? A soma é você somar somente as componentes. Então você só vai realizar a soma componente por componente. Como assim? Você vai somar esse carinha e esses carinhas. Então a soma de V mais ômega vai ser igual 2 mais 3, 5. Qual era a componente que eles estavam representando? Componente x, então ó, x chapéu. Mais a soma da componente y, que vai ser 4y chapéu. Também poderíamos escrever isso com relação ao par ordenado 5, 4. Beleza? O primeiro número ele vai estar ligado com a componente x e o segundo número com a componente y. Tudo bem? Então, só a título de exercício, vamos representar esses três vetores, né? O v, o ômega e a soma deles em um plano cartesiano. Então, teríamos aqui o vetor v, ele seria no ponto 2, 2. Então, seria aqui, ó. Então, esse aqui é o v, né? O vetor ômega seria o 3, 2. Seria esse vetor aqui. E a soma dele seria o vetor 5, 4. Seria esse vetor aqui. Beleza? Esse vetor roxo seria o vetor ômega mais v. Ou v mais ômega, né? Se você perceber, a soma sempre vai passar no meio deles. Por causa da regra do paralelograma. O que essa regra vai dizer? Se eu pegar um vetor A e um vetor B e realizar a soma A mais B,
Isso vai ser representado por um vetor que, fazendo a projeção aqui, ó, dos vetores, ó, essa reta é paralela ao vetor B. E essa outra aqui é paralela ao vetor A. Se eu pegar um outro vetor que vai da origem do A e do B até a interseção entre as projeções, eu vou ter o vetor A mais B. Uma coisa interessante de se falar ainda a respeito da soma seria mais como uma observação, né? Seria o que? Quando a gente escreve um vetor V como sendo a soma de suas componentes, ou seja, outros dois vetores, né? Porque esse vetor aqui é na direção x e esse outro vetor aqui é na direção y, a gente sempre vai poder escrever um vetor como a soma de outros dois, né? Fazer o caminho inverso. Antes eu tinha dois, somei de um. Agora eu tenho um, estou abrindo ele em componentes e escrevendo dois. Por exemplo, o vetor V já foi representado várias vezes aqui, mas vamos de novo, né? Seria o vetor, ligo ponto 2, 2. Mas a gente sabe que ele tem a componente x, que tem valor 2. Então essa aqui é a componente x do vetor V. E ele também tem a componente y, que também é 2 nesse caso. O que isso quer dizer? Que a gente escreveu o vetor V como sendo a soma do vetor x, componente x, mais a componente y. Ou seja, o vetor V é igual a Vx mais Vy. E no futuro isso vai ser útil para a gente para a resolução de alguns problemas em física, beleza? A próxima propriedade é a propriedade da multiplicação. Mas não uma multiplicação entre vetores, e sim uma multiplicação entre um vetor e uma grandeza escalar. Tudo bem? Um número qualquer. Então vamos desenhar um plano aqui para a gente começar a falar disso. Então temos aí um plano e vamos pegar um vetor fácil de trabalhar. Sei lá, um vetor A, que é x chapéu mais y chapéu. Beleza? Que é o par ordenado 1, 1, porque se não aparece aqui tem um número 1. Show? Então vamos desenhar ele aqui. Se eu pego esse vetor A e multiplico ele por algum número qualquer, o que vai acontecer, né? Esse número qualquer, ele vai multiplicar as suas coordenadas uma a uma. Então aqui, ó, esse número qualquer alfa vai multiplicar as coordenadas uma a uma. E aí ficaria o quê? Alfa, alfa. Não entendeu? Vamos fazer um exemplo numérico. Vamos pegar aqui o número 2. Vamos pegar assim, ó, alfa vale 2. E aí vamos pegar 2 vezes A. Isso vai significar o quê? Que eu vou ter o número 2 multiplicando o par ordenado 1, 1, que era o meu vetor A. Essa multiplicação vai ser coordenada por coordenada. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1 de novo, 2 também. Ou seja, eu aumentei o meu vetor A 2 vezes. Então, aqui estaria o meu novo vetor A. Ou seja, se o azul era o A, o verde vai ser o vetor 2A. Perceba que eu apenas mudei o módulo, mas também tem como eu mudar o sentido. Vamos fazer um exemplo. Vou pegar o vetor menos 2, 2. Tudo bem? E aí agora eu quero fazer menos 1, vai ser o meu alfa, meu escalar, multiplicado por esse vetor B. Ou seja, menos 1 multiplicado por menos 2, 2. Lembrando de fazer componente por componente, a gente vai ter o quê? Menos 1 vezes menos 2 vai dar 2. Menos 1 multiplicado por 2 vai dar menos 2. Então esse aqui é o resultado da
multiplicação por um número negativo. Então vamos representar aqui primeiro o b, que é o menos 2, 2. Tá aqui, esse aqui era o b. E aí, após eu multiplicar ele por menos 1, a gente obteve o 2 menos 2. Não teve mudança de tamanho porque eu utilizei o número 1, mas ele mudou de sentido porque eu multipliquei por um número negativo. Show? Deu pra sacar? Então vou botar aqui, ó, menos b. Então, resumo: multiplicar por um escalar multiplica as componentes separadamente. A multiplicação por escalar só tem a possibilidade de aumentar, ou seja, modificar o módulo, como a gente viu no exemplo da direita, ou também como modificar o sentido caso seja utilizado um número negativo. Teria como fazer os dois se você multiplica por um número maior que 1 e também negativo, né? O módulo do número maior que 1 e também negativo, mas não foi o caso. Ou seja, multiplicação por escalar não modifica a direção, apenas sentido e módulo. Agora, que tal a gente fazer um exemplo para a gente verificar como que faz para determinar um módulo, direção e sentido de um vetor? Vamos nessa? Mas para a gente conseguir fazer isso, se você estiver gostando do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Então, feito isso, vamos ao exemplo. Então vamos lá, né? Exemplo 2. Considere os vetores v igual a 3, 2 e o vetor u igual a 1, 2 e faça essa soma aqui. Bom, essa soma a gente poderia fazer da seguinte forma, né? A gente poderia, de cara aqui, pegar as componentes e fazer componente x. Então vou botar assim, ó, em x vai ser o vetor v, que é 3, menos 2 vezes a componente x do u, que seria 1. Resultado daria 1. Em y, seria a componente y do v, que é 2, menos 2 vezes a componente y do u, que também é 2. Isso daria 2 menos 4, dá menos 2. Ou seja, o vetor w vai ser igual a 1 menos 2. Show? Ou se nós escrevêssemos em formas de componentes, isso daria 1x chapéu menos 2y chapéu. Poderíamos representar isso num plano cartesiano. E aí nós teríamos o que, né? Na componente x a gente andaria só uma casa, e na componente 2 a gente andaria duas casas, só que por conta do sinal negativo a gente andaria para baixo. Então estaria aqui. E aí isso se tornaria esse vetor que aqui está, vetor w. E aí a gente tem o próximo item, né, que é descobrir o módulo, o sentido e a direção do vetor w. Bom, o módulo a gente já tem um caminho direto, que como a gente escreveu aqui, ó, pelas suas componentes, a gente pode montar aquele triângulo, ó, utilizando suas componentes e fazer Pitágoras. Então vamos nessa. A componente x, que é 1, que vale 1. A gente tem aqui a componente y, que vale 2. Nesse caso aqui do triângulo, não faz diferença escrever menos ou mais, porque quando colocar Pitágoras vai levar todos os valores ao quadrado. E aqui a gente tem o w a ser descoberto. Show? E aí, fazendo Pitágoras, ó, w ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que é o próprio 1, mais 2 ao quadrado. Isso vai dar mais menos raiz de 5. E aí, como a gente está falando de módulo de um número, um módulo de um vetor, né, o sinal negativo vai ser desprezado e, portanto, o módulo do vetor w vai ser igual a raiz de 5. E aí, para saber a direção e o sentido, basta a gente lembrar do ângulo, né?
E aqui a gente conta o ângulo no sentido anti-horário. Teria que fazer esse ângulo todo aqui. Mas esse ângulo aí, para utilizar as relações de triângulo, não vai ser muito visível. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o ângulo daqui de dentro e depois entender o que ele está querendo dizer pra gente. Então o que a gente quer é esse ângulo aqui, ó. E aí, ó, a gente poderia já fazer tangente de θ é igual cateto oposto sobre cateto adjacente, que é 1. Por sua vez, o ângulo vai ser igual a arco tangente de 2. Só que, como a gente caminhou aqui, a gente começou a contar no sentido horário, no sentido oposto ao que a gente costuma contar, a gente vem aqui e coloca um sinal negativo e problema resolvido. A gente disse que a gente começou a contar o ângulo no sentido horário por conta desse menos. Agora a gente tem todas as respostas. Beleza? Se tiverem dúvida, deixem no comentário. Obrigado por assistirem, espero que tenham gostado. Podem deixar o feedback nos comentários também. E se você ainda não curtiu ou não se inscreveu no canal, se quiser, fica à vontade, vai ajudar muito o crescimento do canal, beleza? Isso é tudo por hora. Fui!